Bem, hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre o livro O que é Direito, da matéria Introdução ao Estudo de Direito. Este livro tem 5 capítulos em que eu e meus companheiros iremos explicitar cada um capítulo. Eu fiquei com o capítulo de número 1, que fala sobre direito e a lei. O que eu pude entender foi que as leis resultam do Estado, seguindo as regras de classe dominante. Por conseguinte, acabam beneficiando essa classe dominante e deixando realmente a classe que necessita, que é a sociedade, desamparada pelo direito. E nesses casos, a legislação acaba sendo falha e fugindo da palavra direito, que significa direito autêntico e indiscutível e legítimo. Por conseguinte, ficando bastante longe do direito justo e correto. Todavia, o direito tem que estar em constante mudança, pois a sociedade está mudando constantemente e nós temos que nos adequar à sociedade, pois a justiça e o direito vêm da sociedade. Então, por isso que o direito tem que estar em constante mudança para que cause o sentimento e a certeza do direito justo e do direito correto. Olá, meu nome é David. Eu vou falar um pouco sobre ideologias jurídicas. Bom, na verdade, Lira usa este nome para não levar o leitor a pular este capítulo, ou até mesmo parar a leitura do livro, não dando importância ao que vem a partir daqui, pois não se trata da apresentação de ideologias jurídicas, mas sim de uma introdução ao conceito e tipos de ideologias existentes. Primeiro ele descreve o conceito de ideologia e novamente é exposto que não há um único conceito e que os vários que existem não excluem uns aos outros, mas se completam a fim de tornarem-se cada vez mais próximos da verdade absoluta. E também a discrepância entre os juristas quanto ao modo de pensar, ou seja, em suas ideologias jurídicas, estando essas discrepâncias no centro entre o certo e o errado, servindo cada uma de base para a construção, afirmação, negação e reformulação das ideologias jurídicas existentes e das que estão por vir. Para fins de análise, classificam-se as ideologias em 3 grandes grupos: a ideologia como crença, a ideologia como falsa consciência e a ideologia como instituição. Bom, a primeira, ao contrário do que se parece, não está ligada unicamente à religião, mas sim ao conjunto de ideias que o ser humano adquiriu durante a vida, podendo sim estar, dentre outras ideias, as religiosas. A segunda refere-se às evidências que nos levam a desacreditar no que nos foi dito ou apresentado. Já a terceira é aquela estabelecida, por exemplo, pelos estatutos e legislações, onde são impostas regras que não precisam ser necessariamente as leis, e exigido o seguimento do que foi imposto. E então é isso, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Olá, meu nome é César Filho. Eu fiquei com a terceira parte do livro O que é Direito, e essa parte ela trata dos principais modelos ideológicos jurídicos. No caso 2, o jurisnaturalismo e o positivismo. Eles são totalmente avessos um ao outro, pois um defende a ordem e as normas como principal norte, e o outro defende a justiça como principal preceito. Ok. Antes de começar a explicar o positivismo, é necessário a gente falar que nesse capítulo o autor ele faz uma crítica aos 2 modelos e faz apologia à criação de uma sociologia dialética que integre os 2. Bem, começando. O positivismo ele limita o direito somente à norma, ou seja, tudo é a norma. Então isso limita a sua argumentação. Você não pode usar
argumentos baseados em costumes e ideologias, pois a norma irá prevalecer. Isso caracteriza uma dominação sem igual, pois quem confecciona essas normas é o Estado, e é através do Estado que os grupos dominantes exercem suas influências. Bem, o positivismo ele é dividido em positivismo legalista, historicista e psicologista. Eu não vou me aprofundar nesses três, pois eles possuem a mesma essência, que é a dominação, mas é preciso a gente saber o que Radbruch falou sobre o positivismo. Ele falou que o positivismo, mesmo com a divinação da norma, ele tem uma base naturalista, ou seja, ele tem uma base que é naturalista, que ele advém dessa base para confeccionar essas leis que eles divinizam. Então, com isso, eles deixam duas opções para caracterizar o positivismo. Ou ele é simplesmente o fato de dominação, ou ele tem uma base de direito natural que ele se utiliza para essa própria dominação. Agora vamos falar sobre o direito natural. Ele se fundamenta em três formas, que é o direito natural teológico, cosmológico e antropológico. Bem, os três, eles tentam validar ou invalidar uma norma eventualmente apresentada com um padrão jurídico imutável, que cada um defende. No caso do cosmológico, ele defende que esse padrão jurídico advém do universo, do cosmos, da natureza, ou seja, ele veio antes do homem. O homem só descobriu esse padrão em uma certa parte da sua existência. Agora, o teológico, ele diz que esse padrão é uma dádiva divina, ele advém de Deus. Esse naturalismo ele foi muito presente na Idade Média. E por último, o antropológico, que ele cresceu junto com a ascensão da burguesia ao poder no final da Idade Média e do feudalismo. Bem, ele tem como padrão, ele tem como ideologia a razão e a inteligência humana. Ele diz que o direito vem dessas fontes. Então, após a burguesia chegar ao poder, ela se desvencilhou desse direito antropológico, porque era preciso manter esse poder. Então, era mais efetivo você se aliar ao positivismo. E no final desse capítulo, o autor ele fala sobre a dinâmica entre esses dois modelos, que de fato é uma dinâmica de limitação um do outro, porque quando um está muito elevado, o outro vai haver uma contestação por parte do outro. Um exemplo disso é quando um governo utiliza muito abusa do seu poder de confeccionar normas, que é o positivismo, e então cresce o número de contestação jurisnaturalista sobre o seu governo. Oi, eu me chamo Bruna, vou falar sobre o quarto capítulo do livro, que é Direito e Sociologia. Roberto Lira Filho apresenta uma relação entre a sociologia e o direito, fazendo uma análise sobre as ideias de Marx e Engels, que são os fundadores da sociologia histórica. Em seguida, ele mostra duas formas diferentes, que são a sociologia jurídica e a sociologia do direito. No caso, a sociologia jurídica teria como objeto de estudo estudar o direito de uma forma geral, de uma forma ampla. Já a sociologia do direito, por sua vez, o estudo dela seria o objeto de casos particulares sociológicos. Por fim, o autor define duas opções fundamentais na sociologia jurídica, que são, ou então, duas correntes, como ele fala. A primeira seria a sociologia da estabilidade, harmonia e consenso, com influência nas normas da cultura do povo. Ou seja, a cultura do povo é a base para a criação das normas.
A segunda corrente, ele fala sobre uma sociologia de mudança, conflito e coação, que já mostra uma sociedade em que as pessoas demonstram suas inquietações, suas insatisfações com o que estão vivendo. Olá, meu nome é João e eu estou aqui para explicitar a respeito da obra O que é Direito. Mais precisamente sobre o último capítulo que fala sobre a dialética social do direito. O autor inicialmente ressalta a importância da globalização, pois com ela houve a evolução dos meios de comunicação. Posteriormente, ele fala das sociedades nacionais e internacionais, e ele diz que as sociedades internacionais baseiam-se em relações imperialistas, onde países desenvolvidos e multinacionais exploram países subdesenvolvidos, impedindo seu desenvolvimento, às vezes até tomando o controle da mídia desse país, principalmente a comunicação deste país subdesenvolvido. Já as sociedades nacionais baseiam-se em uma relação harmônica e coesa dos seus integrantes, pois sem essa relação, a estagnação e o não desenvolvimento. Mas ainda assim há conflitos sociológicos, como a luta da burguesia e a população de baixa renda e o conflito dos gêneros. Mas o ponto mais alto da obra diz respeito aos 9 passos da dialética do direito. Mas, mais precisamente, o que seriam os 9 passos? 9 passos para que a dialética do direito seja possível. Inicialmente falando que o direito não pode ter raízes, ele não pode basear suas decisões na história, e sim na sociedade atual como um todo. O segundo é que ele deve ser imparcial e não pode estar aliado a nada ou ninguém, sim somente à justiça. O terceiro e quarto estão associados à dialética. O direito deve ter a dialética, a troca de ideias, pois isso ajuda em sua evolução. O quinto diz a respeito da jurisprudência, de que as normas devem ser respeitadas, senão há somente causa de anarquia. O sexto fala a respeito do direito positivo, que o direito deve estar escrito e justificado. O sétimo e o oitavo falam, se tiverem, sobre a coexistência das leis e sobre a contradição entre elas. O que seria isso? As leis vão existir não só uma ou duas, e sim várias, e em alguns momentos elas podem se contradizer, mas a situação deve ser avaliada e qual melhor se encaixa nela. E o nono fala sobre a autoavaliação do direito, pois o direito ele vai se autoavaliar para perceber os seus pontos positivos e negativos, e assim ele possa evoluir.